Vamos continuar as nossas reflexões nas parábolas do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de conversar com você hoje na parábola do administrador infiel. Ela se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículos 1 a 9. Eu farei essa leitura e na sequência nós vamos conversar um pouquinho nesta parábola, que eu diria que é uma das parábolas mais intrigantes e que trazem mais dúvidas na interpretação. Tem muita gente interpretando coisas loucas e erradas dessa parábola por não compreender um pouco do seu contexto. Então faremos primeiro essa leitura no Evangelho de Lucas, é lá que essa parábola se encontra apenas no capítulo 16, os 9 primeiros versículos deste capítulo. E a palavra de Deus diz assim, acompanhe a leitura da palavra de Deus. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta as contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois, que o meu senhor me tire a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, que me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis em sua própria geração do que os filhos da luz. E vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando estas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Essa é uma parábola realmente que é um desafio para a gente, para ler e compreender este sentido, o que Jesus quer trazer de informação, de conhecimento e de sabedoria para nós, povo de Deus. Primeiro vamos tentar compreender um pouquinho o contexto, porque se nós não entendemos aquele momento, o que aquelas pessoas passavam, nós não vamos compreender qual é a grande lição desta parábola. Bom, primeiro eu quero compartilhar com vocês que Deus proibia para o seu povo cobrar juros. Não era aceitável diante de Deus a agiotagem. Os juros não era permitido por Deus, era considerado errado. Depois você pode olhar aí em Êxodo 22, 25, Levítico também, 25, 36, Deuteronômio 15, 8 e Deuteronômio 23, 19, onde Deus diz que é proibido, que é errado cobrar os juros dos irmãos ali. Os judeus eram proibidos de cobrar juros, de fazer agiotagem, de tirar vantagem dos outros. Muito pelo contrário, ele tinha que estar, se ele tinha o dinheiro, ele tinha que estar ali disponível para ajudar o outro, para ajudar o próximo. Aquele dinheiro não era só dele, era algo que Deus estava dando para ele. E se ele está podendo passar para outro, assim ele deveria fazer. E se ele empresta, não deveria cobrar juros, porque era um privilégio ele poder ajudar um semelhante. Isso era sinal que Deus tinha dado abundância para ele, e agora dessa abundância ele deveria também ajudar o seu próximo. Mas o que acontecia? Deus é bom, a lei é boa, visava o próximo, aquele que tem mais, abençoar o que tem menos, mas veja só, o ser humano é o ser humano lá no passado e é o ser humano hoje também. O pecado corrompe o ser humano. Aí então, o que os judeus, o que o povo de Deus fez ali para contornar a lei de Deus e conseguir ainda tirar dinheiro do outro, tirar dinheiro do próximo? Os ricos, então, aqueles que tinham um dinheiro a mais, um dinheiro que sobrava, além do necessário para eles,
O que eles faziam? Eles contratavam administradores. E aí, toda a responsabilidade da administração ali era do administrador. Se ele agisse com usura, se ele cobrasse juros desleal, se ele fizesse alguma coisa errada diante da lei naqueles dias, quem ia responder não era o rico, mas era o administrador. Então o rico se safava dessa forma, porque ele colocava o administrador, ele se aproveitava dos juros que esse administrador cobrava das pessoas que deviam para ele. Estão entendendo? Então o rico tem o administrador. Esse administrador cobrava os juros altíssimos daqueles que deviam do seu senhor. Só que, se acontecesse de ir para a justiça ou algo errado acontecesse, quem ia ser difamado, quem ia pagar o pato, vamos dizer assim, não era o rico, mas era o administrador. Então os ricos se safavam dessa. Aí então, os administradores também davam um jeitinho. Como que os administradores fugiam dessa situação, para não serem acusados de estarem infringindo a lei de Deus, quebrando o mandamento de Deus? O que eles faziam? Mas vamos imaginar uma situação hoje, certo? Então você me deve R$100, tá? Eu te emprestei R$100, só que eu quero cobrar 20% de juros. Para quando você for me pagar, então você está pegando R$100 meu, quando você for devolver para mim, você vai devolver quanto? 120. Os juros de 20%. Então eu te empresto 100 com 20% de juros. R$120 é o que eu vou receber de você daqui um mês, 6 meses, um ano, de acordo com o nosso contrato, com aquilo que nós acertarmos entre nós. Isso é errado pela lei de Deus, tá certo? Então, o que eles faziam naquela época? O rico queria os juros, mas ele não queria se expor, então ele tinha um administrador. O administrador, então, na hora de fazer o contrato, de fazer o acordo, ele não colocava lá, fulano de tal me deve R$100, mais 20% de juros, então ele vai ter que pagar 120 num prazo de tantos meses ou tantos anos, certo? Ele não fazia isso, porque o contrato ia expor a injustiça dele. O que ele fazia? No contrato eles colocavam, fulano de tal me deve R$120. Aí então no contrato não aparecia que a dívida era de 100 e tem os juros de mais 20%. Aparecia o total. Então não tinha como a pessoa reclamar na justiça. Então isso era feito e Jesus sabia disso. E para vocês terem uma ideia, para a gente entender os números até dessa parábola, a taxa de juros para o trigo naqueles dias, para o empréstimo do trigo, era 25%. Eu estava lendo isso num comentário, né? Então o comentário até fala assim, ó, a taxa de juros para empréstimo de trigo chegava a 20%, com um adicional de 5% de seguro contra a flutuação dos preços e depreciação do valor do produto. Então, no final, a taxa ia para 25%. E o mesmo acontecia com o azeite, com o óleo. Só que aí a taxa de juros que era cobrada naqueles dias era uma taxa de 100% de juros. 100%. Estão entendendo? Então, se você pegava o empréstimo do azeite, você então ia ter que devolver o dobro no final. De 1 ano, de 2 anos, de 10 anos, de acordo com o seu contrato aí. Os juros era de 100% para o azeite e de 25% para o trigo. Então, aí a gente começa a entender um pouco o que está acontecendo aqui. Veja a situação que Jesus coloca. Então, esse rico tinha um administrador e ele descobriu que esse administrador estava roubando. E aí, então, ele fala, cara, traz um livro aqui, tudo certinho, com as suas contas, com o que você vendeu para mim, tal, porque eu quero ver certinho e você vai cair fora, vou contratar outro administrador. Aquele administrador, ele não sabia fazer mais nada, ele não queria fazer trabalho manual, ele não queria mendigar, então o que ele foi fazer? Veja aqui agora a sabedoria dele, como que ele age. Ele vai agora naqueles que deviam para o seu patrão, para esse patrão que iria mandá-lo embora, e ele chega para o primeiro e ele conversa a respeito da dívida dele com o óleo. Então ele devia 100 cados de azeite. Ele pergunta, quanto você deve para o meu patrão? 100 cados de azeite.
Queridos, para vocês terem uma ideia, 100 cabos de azeite é quase 4.000 litros de azeite. 4.000 litros de azeite, tá certo? E aí então, ele fala, você deve quanto? Ah, eu devo 100 cabos. Diminui pela metade. Se era 100, foi para 50. Lembre-se da taxa de juros, quanto que era? Dobrava, não é isso? Então o que ele está fazendo agora? Ele está colocando o preço do azeite sem os juros que ele tinha cobrado de 100%. Estão entendendo? Ele está colocando agora o preço correto, de acordo com a lei de Deus. Não era para aquele homem dever 100 cabos de azeite, era para dever 50. Só que ele colocou na dívida os 100% de juros. E agora ele está cortando aquilo. E o homem aceita tranquilamente, porque o que esse administrador, que antes era infiel, que roubava, sem vergonha, agora ele está colocando no preço justo de acordo com a lei de Deus. Não o preço do mercado, mas o preço que Deus esperava que os filhos dele, os servos dele, cobrassem. O preço justo, e não o preço com os juros embutido ali já. Tá certo? E aí ele vai para o segundo. E no segundo, ele pergunta, quanto que você deve de trigo para o meu patrão? Ele fala, olha, eu devo 100 coros de trigo. Então diminui para 80. Se você fizer as contas, vê que ele diminuiu 20%. Tá certo? Ah, mas não era 25%? Então imagina, o que ele devia antes era 80%. Aumenta 25% aí, vai para 100%. Jesus está por dentro da situação econômica ali do momento que ele vive. Então, o que esse administrador está fazendo aqui agora, ele está trazendo o preço agora do trigo para aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Ele tirou os juros que estavam embutidos. Os juros eram 80%, ele acrescentou 25%, vai para 100% e agora ele tira para 80% de novo. E ele fica agora como sendo honesto, como sendo bom diante desse, e o patrão dele ainda não tem o que fazer diante da justiça, nem reclamar. Vai reclamar o quê? Que ele quer cobrar os juros que Deus reprova, sendo eles povo de Deus? Ele não ia se expor a isso. E ele reconhece a sabedoria deste homem e reconhece que ele estava preparando o futuro dele. Porque quando ele fosse mandado embora, aqueles que ele ajudou, entre aspas, ajudou, ele fez o que deveria ter sido feito, mas ele ajudou de uma certa forma, iriam recebê-lo na casa deles com alegria. Como uma pessoa que pensou neles, como uma pessoa que foi justa, que foi honesta, que fez aquilo que deveria ser feito. E agora então aqui tem a lição que Jesus deixa. Jesus não está falando para o crente ser infiel, como aquele administrador era infiel, ou preparar, agir com artimanhas e com jeitinhos para conseguir ficar rico e conseguir ter um futuro bom. Não é nada disso que Jesus está falando. O que Jesus está mostrando para a gente aqui, veja só, o que aquele administrador fez? Ele pegou o dinheiro que estava na mão dele, mas não era dele, e ele ajudou o necessitado. Os dois ali e outros que também deviam, ele certamente fez a mesma coisa. O que Jesus está mostrando para a gente é a importância de você e eu também. Nós compreendemos que aquilo que está nas nossas mãos, o dinheiro que você tem, o dinheiro que eu tenho, não é meu. O dinheiro que você tem não é seu. Tem crente que ainda tem dúvida em relação ao dízimo. Mas sabe de uma coisa? Tudo que você tem, tudo que eu tenho, não é meu, é de Deus. Nós somos administradores de Deus para aquilo que Ele nos dá. E Deus olha e fala assim, está vendo isso que você está tendo em abundância? Reparte com o necessitado. Aprende com aquele que era infiel, mas foi esperto, e ele fez aquilo que era correto. E agora? É sua vez, Alessandro. É sua vez, você que escuta agora aí. Quando você vê um necessitado, Deus espera que você o ajude. Um pobre, um carente, uma pessoa que precisa de alimento, uma pessoa que precisa de remédio. Porque o teu dinheiro não é, dei 10% na igreja, sendo meu dízimo, agora o resto eu faço o que eu quero, posso queimar se eu quiser. Não, você está administrando algo que não é seu. O dízimo você devolveu para Deus, para a obra de Deus, para que o evangelho seja pregado e alcance outros. Mas isso que sobrou na tua mão é ainda para você, livre do materialismo, do egoísmo, investir em outra vida e ajudar
o carente, ajudar o necessitado. É isso que Deus espera da gente. Jesus nos ensina a termos essa sabedoria. Sabe por quê? Assim como aquele administrador seria acolhido por aqueles que ele ajudou, saiba de uma coisa, o verdadeiro crente é o que investe em outras vidas. E quando eu digo investir, queridos, eu estou falando de dinheiro agora sim, não estou falando de outras coisas também, mas agora o assunto é grana, é dinheiro. Você investe na vida de pessoas que precisam da tua ajuda. Você vai enfiar a mão no seu bolso, do dinheiro que está no seu bolso, que você acha que é seu, mas não é seu, é do Senhor. E você vai abençoar aquelas vidas, de alguma forma. Sabe por quê? Porque um dia você sabe que vai chegar no céu, e esse teu irmão que você ajudou, irmão na fé, vai estar lá e vai te receber. Porque o teu coração não estava nos bens materiais, mas está no reino de Deus. E você olhou para o pobre, olhou para o necessitado, olhou para o carente que precisava de ajuda e investiu na vida dele. É disso que Jesus está falando aqui nessa parábola. É de você repartir os seus bens com os necessitados, com os carentes, com aqueles que precisam, sabendo que um dia você vai ser acolhido. E o teu Senhor, assim como o Senhor daquele administrador reconheceu a sabedoria e elogiou ele, o teu Senhor também vai te elogiar na presença dos anjos, se assim você se comportar como um verdadeiro crente. É interessante que Jesus mostra que as pessoas deste mundo são mais sábias que os crentes. Porque, pensa bem, as pessoas desse mundo, quais são os valores delas? É o dinheiro, é o poder, é a aparência física, é o sexo, é o nome diante da sociedade. E eles usam de todos os meios, de todos que eles conseguem, para garantir esse tesouro deles. Mas os crentes, muitas vezes, os valores, se você é crente, esses não são os seus valores, eu estou considerando dessa forma, certo? Essas coisas são coisas que você usa para viver, o teu dinheiro, o teu trabalho, a tua casa, o teu carro, a tua moto, sei lá, a roupa que você usa, mas o teu coração não está nisso. Mas o teu coração tem que estar em outro lugar. Em que você tem investido? Tem investido nos tesouros do céu? É lá que o crente tem que investir. Então o ímpio, ele investe naquilo que é valioso e é prioridade para ele. Mas o crente não age da mesma forma, sabendo que o que importa são as coisas eternas, as coisas celestiais, as coisas que estão lá no céu guardadas para a gente. Só que a gente não investe nisso, nesses tesouros celestiais. E a gente tem que entender que quando a gente enfia a mão no bolso e pega e ajuda alguém, nós estamos reservando tesouros para nós nos céus. Porque até um copo de água, mais ou menos, pequenininho, que você dá para alguém, vai ser considerado. Isso mostra o teu caráter. Isso glorifica a Deus na tua obra. As pessoas olham as nossas boas obras e glorificam o nosso Deus, o nosso Pai que está nos céus. Você vai ser recompensado por isso. O teu galardão que te espera em Cristo Jesus. Só que é interessante, porque o ímpio ele não perde tempo. Nem com coisas espirituais, nem com Deus, nem com igreja, dízimo, missões, investir em missões. O que é isso? Investir lá na África, lá num país muçulmano para levar o evangelho. Para quê? Eu estou preocupado comigo. Tem crente que quer administrar o dízimo, não é isso? Você fala assim, não, eu não dou lá, mas vou ajudar um parente meu que precisa. Querido, isso é uma oferta que você está fazendo. Dá o teu dízimo e o resto que sobrou no teu bolso, se alguém precisar, se você é crente, você tem que ajudar. É isso que Jesus está ensinando. O crente, ele tem que ser mais sábio na administração do seu tesouro celestial. Ser focado, como o ímpio é focado nas coisas erradas, materiais, no seu egoísmo, no seu materialismo, o crente agora não pode andar com o pé em duas canoas. Ele quer ter tesouro no céu, mas ele não quer perder o conforto da terra. Ele quer estar ao lado de Cristo na eternidade, mas ele não quer largar o apego às coisas deste mundo e quer viver como um ímpio. É isso que Jesus fala. O ímpio é mais sábio do que o crente, porque o ímpio sabe no que ele está investindo e o que ele quer. E o crente fala que quer uma coisa, mas está com o pé em cada canoa. E aí o desastre acontece. Porque muitos desses um dia vão descobrir que não são, que nunca foram crentes. Porque o seu coração estava nos tesouros deste mundo.
Eu gostaria que você depois desse uma olhadinha em Tiago, capítulo 4, versículo 4, que fala a respeito disso. Tiago deixa bem claro que a amizade do mundo, das coisas do mundo, o apego às coisas do mundo, nos faz inimigos de Deus. Então, queridos, essa é uma parábola de Jesus. Jesus não está te incentivando a ser um administrador infiel, que desvia dinheiro e cobra juros de todo mundo, muito pelo contrário. Jesus está dizendo para você ser sábio como ele foi depois, que ele pegou aquilo que ele sabia que não era dele, mas ele ajudou as pessoas. Em nome do Senhor dele, ele ajudou as pessoas. Em nome do Senhor dele, ele abençoou outras vidas, sem um apego àquilo que estava com ele, porque afinal, nada daquilo era dele. Então, queridos, vamos investir em vidas. Vamos viver um cristianismo autêntico. Tira o teu pé da outra canoa, da canoa do mundo, do dinheiro, do poder, do conforto. Priorize vidas, porque pessoas, os seres humanos, foram criados segundo a imagem e semelhança de Deus. E quando você abençoa um ser humano, seja ele cristão ou não cristão, seja ele, aos teus olhos, a pior pessoa do mundo, eu estou te dizendo que Deus se alegra quando você abençoa essa pessoa. Sabe por quê? Porque ele é a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Quando nós abençoamos alguém, ajudamos alguém, nós estamos fazendo algo em nome de Cristo, para a glória de Cristo, para o serviço de Cristo. Sejamos então estas pessoas que glorifiquem a Deus. E ensina o teu filho, querido, a tirar o coração das coisas deste mundo. E ele compreender que tudo que ele tem, na verdade ele não tem, é de Deus. Deus o faz um administrador. Que tudo isso é para que muitas vidas sejam abençoadas através das nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e nos dê essa espiritualidade sadia. Amém.